Olá, galera que está aí na sala de aula do Acerte Concursos me acompanhando pelo Cine Acerte. Olá, galera que está neste momento nas redes sociais, o WhatsApp, YouTube, Instagram, todas as redes sociais, YouTube também, hein? Vamos nessa, Facebook, olha lá. Questão 26. Ao disciplinar a organização político-administrativa da Federação Brasileira, a Constituição Federal estabelece que compete. Não esqueça, falou em compete, você vai lembrar que nós estamos falando do processo atinente à repartição de competências. Falou de repartição de competências, automaticamente lembre-se do princípio da preponderância do interesse. Quando nós falamos da preponderância do interesse, você vai lembrar dos aspectos existentes. Falou de preponderância do interesse, ou dos interesses envolvidos, vai lembrar. Falou interesse nacional. Se falou interesse nacional, automaticamente a competência é da União. Nós temos ainda outras formas de interesses. Se falou interesse regional ou se falou interesse local, o cenário de competência, ou seja, de atribuições, ele muda. Regional, a competência é dos estados. Local, a competência é dos municípios. Se falar regional e local, aí a competência vai envolver o Distrito Federal, tá bom? Vamos nessa. Na questão, então, de número 26, o que nós temos? Privativamente, a União legislar sobre propaganda comercial. Sim, o entendimento é que propaganda comercial deve ter uma uniformidade em relação a todo o território nacional, o que torna de logo a letra A como a letra correta. No entanto, vamos analisar o erro das outras, porque é assim que nós aprendemos. Privativamente aos estados e ao Distrito Federal, legislar acerca das custas dos serviços forenses. Até envolve os estados, o Distrito Federal, assim como a União. Só que lembre-se que quando nós falamos de aspectos ligados à moradia e aspectos econômicos, como é o caso de custas e serviços forenses, são as custas pela utilização da máquina judiciária. Essa legislação, ela é concorrente. Então, previsão no artigo 24 da Constituição. Privativamente ao município legislar sobre trânsito e transporte. Não. Esta competência é uma competência da União, não é competência dos municípios. A FCC, sem dúvida, é uma das organizadoras que mais cobra este aspecto da organização do Estado em sua repartição de competências. A União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre sistemas de consórcio e sorteios. Não é Estado, não é Distrito Federal concorrente, é apenas a União. Então, consórcios e sorteios é privativa da União. Está errado porque a questão afirma que é concorrente. E privativamente a União legislar sobre educação, cultura e ensino, não. Todas as vezes que envolver direitos sociais e envolver o legislar, esta competência ela é concorrente. Porque eu estou falando de competência legislativa. Se eu estivesse falando de competência administrativa, seria uma competência comum. E aí todos os entes federativos entrariam. Então, questão de número 26, a resposta é a letra A. Vamos nessa, galera, questão de número 27. É da competência comum. Quando eu falo em competência comum, nós estamos falando em competência administrativa. Competência administrativa ou material. Administrativa ou material. Olha só. Elaborar e executar planos nacionais e regionais
Aqui é competência apenas da União. É exclusiva da União, não é competência comum. Proteger o meio ambiente e combater a poluição. Não esqueça, todas as vezes que a gente falar em competência comum, você vai lembrar do seguinte: competência comum engloba alguns aspectos importantes. Engloba a defesa conjunta da Constituição, instituições democráticas e das leis. Vai lembrar que a competência é comum quando envolver direitos sociais. E os direitos sociais têm previsão no artigo 6º. Você vai poder olhar lá o artigo 6º da Constituição, que vai falar em saúde, educação, saúde, educação, moradia, alimentação, segurança, lazer, trabalho. Nós vamos falar ainda em meio ambiente. E meio ambiente você vai levar ainda aspectos da fauna, vai ligar aspectos da flora e vai pensar ainda em situações envolvendo o patrimônio histórico e cultural. Falou desses aspectos, a ideia de competência comum, se for competência de execução, competência administrativa, e se for competência especificamente ligada a um cenário do legislar, aí vai envolver também outros entes federativos, então será concorrente. Não pode esquecer disso. Então, proteger o meio ambiente e combater a poluição em quaisquer de suas formas. Veja que nós temos aí a letra B como resposta. Instituir as diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes. Por mais que isso envolva direito social ou direitos sociais, ele fala em diretrizes. Então, diretrizes é a base. Se é a base, é a União. Não é de competência comum. De exercer a classificação para efeito indicativo de diversões públicas e de programas de rádio e televisão. Mais uma vez, precisa de uniformidade. É a ideia da Constituição Federal, através da União. E planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e inundações. A competência também é da União. Então, nós ficamos a 27. A resposta é a letra B. Vamos lá, galera. A próxima questão. Questão de número 28. Relativamente aos Estados membros e municípios, no âmbito da Federação Brasileira, são reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas pela Constituição da República. Exatamente. Os Estados, eles possuem o que nós denominamos de competência remanescente. A competência remanescente, ela está prevista no artigo 25, parágrafo 1º da Constituição Federal de 1988. Competência remanescente dos Estados. Então, 28, nós já temos a resposta como a letra A. B. Por gozarem de capacidade de auto-organização e autolegislação, sim, todos os entes têm a capacidade de criarem suas próprias leis, assim como as suas normas principais de organização. Os Estados-membros podem editar livremente as constituições, então o problema está no livremente, e as leis pelas quais se organizarão e serão regidos. Não é livremente, deverão tomar por base a Constituição Federal no caso dos Estados. No caso dos municípios, tomar por base a Constituição Federal e a Constituição do respectivo Estado. C. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo, sim, só que não estadual, pelo Poder Legislativo Municipal. Sempre assim. O Poder Executivo de determinado ente é fiscalizado pelo Poder Legislativo daquele ente. Então, por exemplo, quando nós falamos, é sempre assim, o Poder Executivo, ele é o responsável por administrar. Só que esse administrar, ele perpassa por um cenário de fiscalização. A fiscalização, ela é feita pelo Poder Legislativo da mesma esfera ou do mesmo ente federativo.
Então, se é no âmbito da União, Congresso Nacional. Se é no âmbito dos estados, Assembleia. Se é no âmbito dos municípios, a Câmara Municipal. Isso é feito com o auxílio, então mais, esse mais significa auxílio, do Tribunal de Contas. Este Tribunal de Contas, no caso dos municípios, tem que ser um órgão estadual, a não ser os municípios de São Paulo e Rio de Janeiro, porque criaram seus respectivos tribunais de contas antes da proibição que veio com a Constituição de 88, tá certo? Então vamos lá. Mediante controle externo, sim, porque é de um poder para o outro. O erro é porque falou estadual quando é municipal, com auxílio dos tribunais de contas dos estados, ou onde houver dos conselhos do Tribunal de Contas dos municípios. É o caso, por exemplo, do estado da Bahia, que apesar do nome Tribunal de Contas dos Municípios, é um órgão estadual, mas que recebe esse nome por fiscalizar os municípios, tá bom? D. Por ser a República Federativa do Brasil indissolúvel, os Estados-membros não podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos Estados. Errado. Essa história de ser indissolúvel quer dizer que não pode se separar do Brasil, mas que podem mudar internamente. Aí não tem nenhum tipo de problema. Por não serem entidades federativas, os municípios já está errado. Os municípios são entes federativos, sim. O único que nós poderíamos retirar são os territórios federais, tá bom? Não gozam de capacidade da auto-administração, ou melhor, auto-organização, auto-legislação, devendo assim ser regidos pela Constituição do Estado que integrar e não. Os municípios, eles possuem leis próprias de regência, inclusive as leis de organização, denominadas de leis orgânicas. Por que no plural? Porque cada município tem a sua própria lei orgânica. Beleza? Vamos nessa. Então, a questão de número 28, resposta à letra A. Questão de número 29. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, sim, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal. Nesse sentido, a Constituição de 88 dispõe que o parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deva anualmente prestar. Não esquecer disso. Olha só, como eu disse, no caso dos municípios, qual é a linha? Existe o prefeito. Este prefeito ele precisa prestar contas anualmente. Esta prestação de contas, este prestar contas, que é feito anualmente, chega até a Câmara Municipal, que é o Poder Legislativo Municipal. Então, a Câmara Municipal ela é responsável pelo julgamento dessas contas. Só que a Câmara ela possui o auxílio, e este auxílio é do Tribunal de Contas. Este Tribunal de Contas, ele vai efetuar uma apreciação das contas. Esta apreciação das contas é uma análise das contas que vai culminar em um parecer. Este parecer ele tem 3 características marcantes. Ele é um parecer técnico, porque ele é efetuado por um órgão especializado em contas. Ele é um parecer prévio, porque é antes do julgamento que será efetuado pela Câmara Municipal. E ele é um parecer indicativo. Se é um parecer indicativo, a Câmara Municipal pode julgar o parecer de uma forma contrária, ou seja, ela pode julgar, melhor dizendo, ela pode julgar o prefeito de forma contrária ao que disse o parecer. Só que o julgamento do parecer pode levar à rejeição do parecer. Essa rejeição do parecer, ela só pode ser aceita por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. É a única forma de rejeitar o parecer prévio. Então vamos lá. Vinculará o julgamento pela Câmara, está errado, porque o parecer é indicativo, nós acabamos de afirmar. Deverá ser aprovado pela maioria simples dos membros da Câmara, não.
Vamos lá. Poderá deixar de prevalecer por decisão da maioria absoluta, não é maioria absoluta, o quórum é de 2/3. Apenas será afastado pela Câmara por decisão do Tribunal de Contas. Não, apenas será afastado pela Câmara Municipal por decisão do Tribunal de Contas, não. Quem decide se vai afastar o prefeito ou não é a própria Câmara Municipal, tá certo? Então, sobre as contas deverá prestar, só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Então, questão de número 29, resposta letra E. Vamos nessa, galera. Questão de número 30. Pedro e Antônio travaram intenso debate a respeito dos princípios fundamentais encampados pela Constituição de 88, dentre os quais a forma de Estado adotada. A gente já sabe que a forma de Estado adotada no Brasil é a federação. Lembrando que uma das características marcantes do princípio federativo é a impossibilidade que algum integrante desta federação se separe do Estado federal. Após intensas reflexões a esse respeito, chegaram à única conclusão constitucionalmente correta, a de que a forma de Estado prevista na Constituição é a federativa, certo? Republicana, errado. Federativa, certo. Presidencial, errado. Federativa, correto. Então ficamos com A, C ou E. Lembrando que república é forma de governo e presidencialista é sistema de governo. Caracterizada pela união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Veja que a 30 é de logo a letra A, beleza? Letra C, caracterizada pela união indissolúvel dos estados, sim, do Distrito Federal, sim, dos municípios, sim, mas dos territórios, não, porque os territórios não são considerados entes federativos no Brasil. Letra D, já eliminamos, e a letra E, caracterizada pela união dissolúvel. Olha o erro, a união é indissolúvel, já que vigora a indissolubilidade do vínculo federativo. Dos estados, sim, do Distrito Federal, sim, dos municípios, sim, mas dos territórios, não. Toma muito cuidado com esse di ou com esse indissolúvel. Então, a questão de número 30, a resposta correta é a letra A. Beleza, galera? É isso aí. Estamos juntos! Rumo à sua aprovação! Valeu, galera! Estamos juntos! Valeu! Grande abraço!